18 de agosto de 2025. O dia em que o Brasil oficialmente declarou guerra ao sistema financeiro americano. E se você acha que estamos exagerando, nos próximos minutos você vai descobrir por que essa pode ser a decisão mais cara da história brasileira. Um ministro da Suprema Corte determinou que bancos brasileiros estão proibidos de cumprir sanções estrangeiras sem autorização do STF. Isso nunca aconteceu na nossa história. Nunca. O problema? Essa decisão coloca em risco 280 bilhões de dólares das nossas reservas que estão guardadas em bancos americanos e europeus. É como guardar suas economias na casa do inimigo. Vamos explicar a ameaça. Os americanos não obrigam bancos brasileiros a fazer nada. Eles tornam comercialmente impossível manter relações com os sancionados. Os maiores bancos brasileiros têm operações nos Estados Unidos. Se mantiverem conta de sancionados pela Lei Magnitsky, perdem tudo. É sobrevivência ou obediência. O Brasil é vulnerável a 5 armas financeiras: exclusão bancária, apagão tecnológico, sequestro das reservas, desconexão do SWIFT e transformar nossas commodities em produtos tóxicos. Outros países tentaram resistir. Venezuela perdeu 75% do PIB. Irã quase entrou em colapso. Rússia se preparou 15 anos. Americanos destruíram tudo em 72 horas. Aqui está o dilema. Vale mais proteger um ministro ou 220 milhões de brasileiros? Vale arriscar medicamentos para diabéticos pelo orgulho nacional? A realidade brutal. No século XXI, soberania é luxo que países dependentes não podem pagar. Brasil não tem medicamentos próprios, fertilizantes próprios, tecnologia própria. Somos país com pretensões de potência, mas vulnerabilidades de submisso. Quando você desafia quem controla o sistema financeiro global, se eles decidirem te quebrar, conseguem. Nos próximos minutos, vamos simular o que aconteceria se blindarmos um sancionado. Colapso semana por semana, fuga de capital, hospitais sem equipamentos, dólar nas alturas, famílias sem comida básica. Fica até o final, porque no final você vai decidir: Brasil deve resistir ou ceder? Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. 3, 2, 1, valendo! O Brasil contra o Império. A guerra financeira que pode quebrar o país. Esse é o episódio de hoje. Claudinho, não sei se tu ouviste ou se tu escutaste alguma coisa no podcast. Em 18 de agosto, ou seja, há alguns dias atrás, o Brasil oficialmente ele declarou guerra ao sistema financeiro americano. Entre aspas, não é? Guerra? Armando, você está exagerando. Não estou exagerando nada. Não estou exagerando. Eu só te perguntei se tu tinhas ouvido ou se tinhas escutado alguma coisa, porque assim, um ministro da Suprema Corte, nesse dia, ele, entre aspas, proibiu os bancos brasileiros de cumprirem certas sanções americanas. E isso corresponde a quê? Isso quer dizer que nunca aconteceu na história tamanha proibição no nosso país. E eu vou te explicar um negócio também, que a gente que navega aí pela internet o tempo todo, faz uma pesquisa aqui, outra ali, isso pode ser a decisão mais cara da história brasileira. Por quê? Por quê? Porque nós temos uma reserva guardada, né? E nós estamos falando em 280 bilhões de dólares em reservas lá nos Estados Unidos, que pode virar papel higiênico da noite para o dia. Ok. Então, fiquem até o final, porque nós vamos tentar mostrar exatamente o que acontece quando certos países, ou alguns países, desafiam Washington. E podemos dar até um spoiler. Normalmente não termina bem, não é? Eu sou o Cláudio. E nos últimos anos acompanhei pelos artigos como os americanos destroem as economias inteiras usando apenas assinaturas
e computadores. E eu sou o Armando, não é? Nós analisamos o colapso da Venezuela, não é? Fizemos isso num dos episódios anteriores, do Irã, da Rússia, e agora estamos vendo o quê? Estamos vendo o Brasil caminhar praticamente para quê? Para um precipício, não é? E o que é que isso vai onde vai desaguar, não é? Nos próximos minutos, vocês vão descobrir 3 coisas que podem mudar sua visão sobre o futuro do Brasil. E, em primeiro lugar, o que é que nós temos? Temos 5 mecanismos exatos que os americanos usam para quebrar os países, entre aspas, não é? E quando estamos falando mais precisamente de países rebeldes, neste caso, e porque o Brasil está 100% vulnerável a todos esses problemas, não é? E aí vem a segunda situação, que é a simulação completa do que aconteceria se o Brasil realmente proteger um ou vários ministros da Suprema Corte, incluindo o colapso do sistema de saúde. Exatamente. E em um terceiro ponto, não é? É porque a decisão do ministro, não é? Neste caso que foi emitida agora no final de agosto, não é? Porque essa decisão ela pode ser juridicamente questionável, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ser economicamente e completamente suicida. É ou não é, Cláudio? Se vocês quiserem entender como funciona o poder real do século XXI, aperte o sininho e vamos começar! Exatamente, Cláudio. Para nos situarmos um pouco e para quem não acompanhou as notícias e os podcasts ou os áudios que foram passados pelas redes sociais, o que exatamente aconteceu em 18 de agosto? Diz para os nossos espectadores, não é? Cara, foi uma catástrofe sem precedentes. Um ministro, ele tomou uma decisão, pode ser histórica, não vou dizer que não, mas ele determinou que empresas e bancos brasileiros estão proibidos de cumprir sanções estrangeiras sem autorização da Suprema Corte. Mas espera aí, tecnicamente, a lei Magnitsky, ela nunca obrigou os bancos brasileiros a fazer nada, não é? É dessa forma que ela atua, não é? É aí que o bicho pega, porque a coisa é tão perversa, né? E o gênio no sistema americano trabalha dessa forma, que ele não impõe uma lei no Brasil. Eles simplesmente tornam comercialmente impossível para que qualquer empresa construa um relacionamento com as pessoas sancionadas. Ou seja, para manter relações com as pessoas sancionadas, eles vão atuar em redor delas, não é? De uma forma simples, tá? Para o nosso pessoal entender melhor, o ministro do STF foi sancionado. Certo. Aí a lei americana, ela não ordena que as instituições bancárias do Brasil bloqueiem uma conta dele, por exemplo, mas ela cria um ambiente onde ela diz qualquer empresa americana que fizer negócio com esse dito ministro vai ser punida. Ou seja, então os bancos brasileiros, o que é que eles fazem? Eles bloqueiam por medo de perder o acesso a todo esse mercado global, sobretudo o americano, não é? E aí é que, entre aspas, a porca torce o rabo. Porque uma chantagem sofisticada, bancos têm operações nos Estados Unidos
vão, se mantiver a conta do ministro, pode perder essas operações. Ou seja, e a decisão desse ministro, ela muda isso de uma certa maneira em termos jurídicos, não é? Juridicamente, protege, mas comercialmente, e aí que está o problema, tá? Ele vai arrebentar com o Brasil. Por quê, Armando? Deixa eu explicar as 5 armas que os americanos têm para quebrar qualquer país. Ok, vamos então explicar isso para os nossos espectadores de uma forma específica, sem irmos pela teoria complexa, não é? Vamos lá, vamos elencar. Vai lá. Primeira arma é a exclusão bancária. Certo. Então, eles não precisam sancionar todos os bancos brasileiros. Basta sancionar 2 ou 3 Ou seja, grandes. o tal efeito cascata, não é? Já arrebentou com o sistema financeiro. O tal que a gente tinha falado, o efeito cascata, que vai contaminar todo mundo, não é? E aí, imagina, você sanciona um banco de grande porte. Certo. Automaticamente, ele fica proibido de fazer o correspondente banco com qualquer banco americano. Ou seja, o correspondent banking, ele é o que exatamente, para que os nossos espectadores eles percebam, não é? É justamente como os bancos conversam entre si. Exatamente. Então, intencionalmente, sem isso, o banco sancionado não consegue processar nenhum pagamento na moeda oficial comercial, que é o dólar. Exato. E também podemos explicar aos nossos espectadores como é que isso contamina todos os outros bancos que têm relações nacionais, não é? Em razão da regra de contaminação. Qualquer banco brasileiro que fizer negócio com aquele banco que foi sancionado, então aí entra o efeito cascata que a gente estava falando, também fica sob suspeita. E então, como a gente falou um pouco também no episódio anterior da Magnitsky, não é? Isso vira um efeito dominó. Dominó. É ou não é? Dominó. Em poucas horas, em torno de 48 horas, por exemplo, os grandes bancos, não é? Grandes bancos, todos estariam isolados do sistema financeiro global. E qual seria, para que todo mundo também saiba, qual seria a segunda arma dos Estados Unidos, neste caso? E eu acho que, para mim, é pior ainda, sim, tá? Porque é o apagão tecnológico. Então, Amazon Web Service, né, a AWS, hospeda 60% da infraestrutura bancária brasileira. E a gente sabe qual é que é o poderio da Amazon, não é? E a Amazon, se ela tiver que cortar o serviço, o que é que ela vai fazer? Armando, até o nosso Pix pode parar de funcionar. Microsoft fornece o Windows Service. Oracle roda as bases de dados. Cisco conecta as redes. Você já imaginou o trupé? Ou seja, o que nós queremos repassar de mensagem para os nossos espectadores é que nós estamos a dizer que uma decisão da Amazon, por exemplo, neste caso a partir da AWS, não é? Pode roubar todo o sistema bancário brasileiro. É isso? E não é uma decisão da Amazon. É a autopreservação dela. Sim, tem a ver com o faturamento. Né? Sim, porque eles faturam 500 bilhões por ano. 70% vem dos Eles Estados não vão arriscar Unidos. isso, né? Eles não vão arriscar isso pelo Não, Brasil. Tens razão. Qual seria a terceira arma? Para nós explicarmos mais ou menos a consequência nessa terceira camada para os nossos espectadores. Aí nós vamos entrar numa outra situação extremamente complicada, que é o sequestro das reservas internacionais. E aqui vem um dado que vai chocar todo mundo. Ok, vamos dizer isso em voz alta para os nossos espectadores, que é para eles verem o que é que pode acontecer do nada, não é? O nosso amado Brasil tem 370 bilhões de dólares em reservas. E onde é que estão a maior parte delas? Sabe onde está 280 bilhões?
Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, Ok. em bancos americanos e europeus. Ou seja, é grave, não é? Como guardar suas economias na casa do inimigo? É complicado nesse aspecto de nós tomarmos certas decisões ao nível jurídico, ao nível do judiciário, e não nos atentarmos a esse tipo de consequência, não é? Como é que eles conseguem sequestrar esse dinheiro? Como é que a gente pode explicar isso aos nossos espectadores também? Eles não chamam de confisco, né? Eles usam termos mais técnicos para criar um ambiente, Para não dizer que é um confisco puro e duro, não é? claro, né? Então, a investigação de compliance ou uma revisão de origem de fundos. Olha, Mas de qualquer forma, os resultados seria sempre o mesmo, não é? Era ou não? o dinheiro, ele não vai ser tirado, ele só vai ser congelado. Ou seja, ninguém vai poder mexer. E aí, essas investigações levam e podem durar anos. Ou seja, neste caso, estamos a falar que 75% das reservas brasileiras podem virar papel higiênico de parede, não importa, não é? Da noite para o dia, não é? Aí que mata, do dia para a noite. O Brasil pode acordar sem a capacidade de defender sua própria moeda e o real vai para o espaço. Isso seria gravíssimo, não é? Qual seria a quarta arma, neste caso? A quarta camada de punição, não é? Aí é que o bicho pega, porque os bancos vão desconectar da SWIFT, que é uma arma nuclear financeira. E o SWIFT também a gente sabe que não é belga, não é americano, não é? Ele é belga, não é? Então seria uma pressão dos Estados Unidos, não é? De novo, totalmente dominado pelos americanos. Quando eles pressionam, os europeus cedem sempre. Isso é lógico, não é? O maior poderio de uma nação que é uma potência, não é? Qual seria a quinta arma para os nossos espectadores? E aí que complica extremamente, por exemplo, o nosso agronegócio. Transforma commodities brasileiros em produtos tóxicos. O Brasil exporta 280 bilhões em commodities por ano. E como é que nós podemos explicar como eles fariam isso aos nossos espectadores? Eles criam uma lista de contaminação comercial, entre aspas. Qualquer empresa que comprar, por exemplo, grãos, soja, brasileira, pode ser sancionada. E isso teria sempre uma legalidade, porque ela é passada por essa potência, né? Seria sempre legal, não é? É, porque na realidade eles não precisam sancionar todas as empresas. E a gente volta naquela ideia do efeito dominó. Basta sancionar 2 ou 3 grandes E a cascata, como exemplo e a coisa detona de novo. e as outras parariam de comprar, até por uma questão de medo, não é? Medo. Porque Medo. aí era completamente uma Cara, ameaça quase até à sua própria saúde financeira, não é? o Brasil vira um pária comercial. Isso, assim, em questões de uma noite para o dia, velho. Qual seria a outra camada, neste caso a sexta camada, para que expliquemos de uma forma também lógica e simples, não é? Todos, sem exceção, se garantem por segurança. E aí vai ter uma pressão sobre as seguradoras. 95% das seguradoras são internacionais. São americanas ou europeias. E isso importaria a nível, neste caso, dos exportadores, né? Do comércio internacional, não é? É ou não é? O cara não coloca um container dentro do navio, entendeu? Todo comércio internacional depende de seguro. Exatamente. Entendeu? Então, o avião precisa de seguro. E aí fica complicado, né, cara? Porque a carga Tem que estar pode sempre protegida, né? E então, cair no mar, e o a avião dominância, cair como tu no disseste, a chão. dominância é 95% Aí americana e europeia, né? vira uma bagunça. E o que é que aconteceria? Imagina o que é que aconteceria se não tivéssemos um seguro para fazer essa exportação das commodities brasileiras, né? Os navios iam ficar nos berços dos portos e não sair dos portos brasileiros. E o Brasil ia ser declarado quase como. Uma situação insegura. Voilà. E aí é que está o problema, não é? E como é que tu achas que eles detectam
se alguém está burlando ou não essas sanções que são impostas pela OFAC, por exemplo. Cara, aí é que a coisa tá mais aterrorizante. Eles criam uma matrix financeira. Ou seja, eles têm o auxílio da IA, não é? A IA também está varrendo tudo, não é? Cara, os caras estão buscando tudo que você pode imaginar. O cidadão vai buscar um negócio aqui, busca outro lá, a inteligência artificial que monitora todo esse processo, ela entrega trilhões de transações 24 horas por É dia. uma coisa absurda, não é? Cada transferência gera 200 pontos de dados. Olha a loucura disso. É enorme, enorme. Não é? Então, e para que os nossos espectadores eles percebam, não é? Que tipo de dados é que eles teriam acesso, nesse caso, não é? Eles vão rastrear tudo, desde a origem, o destino, valor, horário, bancos intermediários que entraram na parada e não sabiam onde estava, até a localização geográfica do dispositivo usado. Ou seja, mediante toda essa informação, não é? É quase impossível alguém escapar, não é? Cara, se você for transferir dinheiro para um sancionado usando um banco, por exemplo, vai lá em Singapura, vamos lá longe, tá? Eles vão ter que estar em 30 segundos. Exato. Então, o que é que aconteceria? Neste caso, outros países já tentaram resistir anteriormente, não é? E nós vimos que não foi bom, não é? Não se passou bem, não é? Nós temos aí a Rússia. Temos alguns exemplos, não é? Temos aí a Rússia, que teve 15 anos para se preparar, criou um sistema alternativo de parceria com a China e nada deu certo. Exatamente, e mesmo assim, o que é que poderia acontecer nesse caso, não é? Em 72 horas implodiram a economia russa. O rublo desvalorizou enormemente, não é? Foi por uma semana. 50% foi pro vinagre. E temos também o caso do Irã, até por problemas com o conflito nuclear, não é? Entre 2010, né, e 2018, tentaram resistir. Criaram um sistema bancário alternativo, usaram de permutar mercadoria, fazer os campos e tal, mas não funcionou. Tal qual como os chineses estão fazendo com os russos, por exemplo, não é? E nunca funcionou, não é? Não funcionou. O PIB iraniano caiu 25% em 5 anos. A moeda desvalorizou 90%. Quase entrar em colapso social. E agora, mais recentemente, temos o quê? Temos o exemplo do nosso episódio, um dos últimos episódios da Venezuela, não é? Da Venezuela do Norte, né? Porque a nossa é a Venezuela do Sul. Então, a Venezuela, o que é que aconteceu? O PIB caiu 75% em alguns anos. E aí a coisa complicou de vez, né? Porque se você pegar que deixaram o país 25% da população. E temos ainda o caso da Coreia do Norte. Né? A Coreia do Norte também foi a mesma coisa. Né? Ixi, aí o isolamento eterno, né? Aí, pelo amor de Deus, os caras lá, eu acho que a Coreia está pedindo comida, porque é um sistema paralelo, é tão sofisticado que mesmo assim, uma economia deles está em colapso por 20 anos, cara. E, ou seja, nesse caso, o que é que a gente pode subentender? É que a lição, ela é clara, não é? É ou não é? Não importa que alternativa você Exatamente. crie. Exatamente. Se os americanos decidirem que você vai sair, acabou, eles vão te quebrar. Você não consegue. E podemos até analisar outro ponto que é ainda mais crucial, não é? O que aconteceria se o Brasil realmente começar a tentar, que já está tentando, não é? Blindar um ministro, vários ministros, se forem sancionados, não é? Ou outros senadores ou deputados, o que é que vai acontecer? Não é? Cara, o trem fica esquisito. Você vai simular uma semana por semana, eles vão preparando o coração, o que é devastador.
Ou seja, vamos dar só um apanhado geral e vamos dizer o que é que se passaria. Semana 1, por exemplo. Não é? A semana 1 é para preparar o espírito. É um ultimato formal e o Brasil tem 7 dias para instruir os bancos a cumprir sanções ou eles vão enfrentar situações e sanções secundárias. Ou seja, e se o Brasil dissesse que não, o que é que ia acontecer? Não é? Aí a coisa complica, porque o Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, eles fazem cobertura 24 horas. E aí os investidores que estão envolvidos nesse processo vão entrar em pânico, cara. A partir daí, teríamos o quê? Uma semana 2. O que é que aconteceria nessa semana 2, por exemplo? Primeira onda de retaliação. 3 bancos americanos vão cortar o correspondente banking com bancos brasileiros. Neste caso, os maiores bancos seriam logo imediatamente afetados. Tinham um resultado completamente quase imediato, não é? O dólar, o que é que aconteceria ao dólar, por exemplo? Como resultado, O par, neste caso, o par da moeda dólar real, não é? O que é que aconteceria? o spread vai ficar absurdo, porque daí o dólar vai saltar de 5,50 para 7 em uma semana. E a bolsa, o que é que aconteceria? Vai despencar 30%, porque vai ter fuga de capital de mais de 20 bilhões. Coisa cara. que já temos Está conhecimento. acontecendo, Não é? está acontecendo. Semana 13, o que é que aconteceria? Não é? Aí começa a ficar mais complicado, porque as empresas de tecnologia elas vão começar a entrar no jogo. A Microsoft, a Amazon, Aí né? cancela licenças, suspende contrato. a própria Google, não é? A Google já falou que está pensando em sair do Brasil. Você tem uma ideia? Já imaginou? E a partir daí, o que é que a gente poderia ter como consequência, né? Um verdadeiro, sei lá, É um inferno, uma inferno. catástrofe. Uma catástrofe. É uma catástrofe sem precedentes. E o que é que aconteceria de maneira prática a partir desse efeito? O que é que aconteceria? Cara, o Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos, ou seja, os princípios ativos para fazer remédio, insulina para diabetes, quimioterapia para o câncer. Tudo isso vem de lá, cara. Ou seja, se a gente não tivesse com esse bloqueio, se não conseguimos pagar fornecedores estrangeiros, iria ser catastrófico, não é? Uai. Iria também ocasionar milhares de... Vamos voltar na ideia de que se eu não tiver o remédio, eu vou ter a morte evitável. Entendeu? Faltou o medicamento. Em 6 meses vai ter uma crise humanitária comprovável, uma guerra. E em termos também até de equipamentos médicos, não é? Porque são quase todos importados, não era? 80% é importado. Por exemplo, marca-passo de coração, respiradores mecânicos, máquinas para hemodiálise. Hospitais iam entrar em colapso total. Se falarmos ainda do sistema alimentar, seria também algo bizarro, não é? Outro tendão de Aquiles, né? Porque o Brasil importa 85% dos fertilizantes. Embora tenha muitos fertilizantes que venham da Bielorrússia, que tem o amiguinho Putin, não é? Mas mesmo assim, cara, a produtividade agrícola vai despencar 60%. E isso traria um aumento brutal nos preços dos alimentos, não é? O arroz e o feijão do nosso dia a dia, a carne e outros produtos vão ficar inacessível para a população mais carente. E após todas estas camadas, estas semanas, o que é que nós podemos dizer aos nossos espectadores como verdito final? O que é que iria acontecer? De um modo geral, a decisão desse ministro é juridicamente soberana, mas economicamente suicida. Exatamente. E por que é que nós estamos dizendo isso? Não é? Porque ele protege contra algo que tecnicamente não existe, cara. É posição legal direta. E aí a coisa pega, velho. Ou seja, é uma imposição legal direta, mas as sanções funcionam como? Não é? Esse que é o problema. Elas vão no cerne da questão,
vão no âmago por incentivos econômicos. E aí as empresas seguem voluntariamente para manter o acesso ao mercado americano. Então, temos o quê? Temos até uma proteção que a gente pensa que é uma proteção, mas ela não deixa de ser uma ilusão. É ou não é? Os bancos, eles estão entre a cruz e a caldeirinha. Eles precisam escolher. Ou eles querem as operações americanas, E globais, não é? ou atender a decisão brasileira. E aí a escolha, ela não é difícil, não é? Os caras, né, vão usar matemática pura, né? Vale mais apenas eu manter a conta Desse de ministro, alguns né? ministros Né? ou o acesso ao sistema financeiro mundial. A resposta é mais que óbvia, não é? É um dilema que parece óbvio, não é? Mas aí está o dilema moral que define o futuro do Brasil. Por quê? Se eu proteger os togados, 220 milhões de brasileiros vão para o espaço. Se tu proteger os 220 milhões, não é? Aí, É uma questão de quê? De soberania também, não é? aí vem. A soberania é um luxo que países dependentes não podem pagar. Isso nós sabemos, não é? E essa é a realidade. É ou não é? E é brutal, né? É. O Brasil não tem medicamentos próprios. O Brasil não tem a quantidade de fertilizantes que precisa para gerar uma grande safra, que nem agora foi fantástica. Tal. Tecnologia própria nossa. Também não investimos também. Não estamos investindo, não é? Estamos engatinhando. É. Né? Ou seja, somos um país que não investe em tecnologia, somos um país que não investe na formação e que temos pretensões a ser uma potência. Isso é um pouco utópico, não é? É uma potência com vulnerabilidade de um país submisso. E aí o trem fica esquisito, né? Porque é exposta brutalmente a nossa fragilidade. Exatamente. Então, pessoal, a pergunta final que nós vos fazemos é a seguinte: vale a pena? Será que vale a pena? Vale a pena arriscar medicamentos para diabetes para proteger um ministro? Vale a pena termos ou sofrermos do isolamento tecnológico para manter um orgulho nacional de certos indivíduos, neste caso, não é? Vale a pena? Vale a pena ver a classe média imigrando em massa para preservar a independência judicial? Solicitamos e gostaríamos que deixassem nos comentários se o Brasil, neste caso, através de certas pessoas que estão tomando decisões, se o Brasil deve resistir ou ceder, neste caso, não é? Porque uma coisa é certa, a hora da inocência acabou. Autoridades brasileiras agora sabem que estão sujeitas ao escrutínio americano. Isso é um ponto, é como se fosse um calcanhar daquilo, não é? Isso muda todo o jogo geopolítico, não é? Jamais tivemos numa situação como esta, anteriormente, não é? No próximo episódio, vamos analisar os sistemas financeiros alternativos que países criaram e que porque todos falharam, como nós já discutimos aí no meio da nossa conversa. Pedimos ainda que se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem com quem vocês gostam, porque todos eles precisam entender que estamos vivendo talvez o maior teste como nação, o maior teste à nossa soberania e o maior teste da nossa história, não é? Porque é algo que nunca tinha acontecido, não é? E tenham em mente o seguinte: quando impérios financeiros entram em guerra, quem paga a conta são os cidadãos comuns. Agradecemos a toda a nossa audiência, não é? E antes de mais, gostaríamos de deixar
eu e o Cláudio, o nosso agradecimento à nossa audiência de Angola, à nossa audiência de Moçambique, à nossa audiência de Portugal, alguma audiência dos Estados Unidos, do Luxemburgo e do nosso Brasilzão, né, que é a maior fatia, né? Mas gostaríamos de agradecer aos nossos irmãos dos PALOP, né? E que continuem a nos acompanhar e tentamos passar o conteúdo de uma forma o mais humilde e mais simples possível para que todos os cidadãos mundiais consigam ter acesso a ela. O nosso muito obrigado a essa gente, não é? E que continuem nos seguindo, não é? Obrigado, malta! E senta o dedo no like! Até o próximo episódio. Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo.